Aí, bom dia, Shalom. Deus te abençoe. Vamos que vamos. Pra aqui, cadê? Shalom, Maíra. Vê se tá entrando lá no YouTube, Maíra. Bom dia, Nise. Shalom. Bora lá, então. Êxodo 16 hoje. Êxodo 16. Tudo certinho? Bom. Vamos orar, então. Pai, obrigada por hoje. Obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu cuidado, Pai. Obrigada pela tua companhia. Obrigada pelo teu sustento, pela noite que nos deu de sono, de descanso, guardando as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse dia que começa na tua presença. Oh, Pai, obrigada porque o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor tem cuidado de nós. Que a tua palavra possa entrar em nossos corações de forma assertiva, de forma a nos conduzir, nos ensinar. Nós precisamos de ti, reconhecemos a nossa dependência, Pai. Que cada versículo lido possa entrar em nossos corações, em nossas mentes. Pai, que possamos mesmo guardar, gravar em nós. O nosso desejo é absorver, aprender tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Obrigada por esse tempo, é a nossa oração. Amém e amém. Marca texto aí, caneta aí. Shalom, Helenildo, Deus abençoe. Vamos que vamos. Capítulo 16 começa assim para nós. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Deus, misericórdia, né, gente? Todos eles começaram a reclamar. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carnes e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Uma porção para um dia. Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Olha aí, gente. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã
vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem é que somos nós? Uau, gente, isso aqui é forte, hein? Versículo 8, e Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós, pois, afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venham e fique diante de Deus, o Senhor, pois Ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. O Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã, de manhã, comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Versículo 13. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? E aí Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que Ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Olha só, gente. Então, olha que interessante. O maná veio depois que houve um orvalho. E que veio por cima da terra. Olha só o cuidado do Senhor. A areia do deserto não chegou nem a encostar naquilo que o Senhor tinha separado para eles. Que interessante, né? O cuidado de Deus, de não deixar encostar ali na areia. Antes mandou um orvalho que criou tipo uma geada, uma escama fina, como uma geada no chão. Que legal. Então, vamos lá, 2 litros por pessoa. 17. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito
não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse, versículo 19: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E, no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardem para o dia seguinte o que sobrar. Olha, gente, o mesmo alimento que nos outros dias da semana não pode guardar, porque cheira mal e dá bicho, na sexta-feira, com a autorização do Pai, o mesmo alimento não estragava. Isso porque o povo não tem como, gente, não tem como duvidar, vendo tudo isso acontecer. Mas é como nós, né? Ainda assim, situações acontecem. Precisamos mesmo estar atentos e vigilantes para não pecar, né? Não errar nas pequenas coisas. O Senhor ordenou, deu uma ordem, alguns obedeceram, outros não. O Senhor vai ensinando. Na sexta-feira, o Senhor libera que pegue mais, não deixa que estrague. O povo vivia vendo milagres e situações diante dos olhos. E mesmo assim, aparecia alguma coisa desafiadora, já era motivo para reclamar. Nós aprendemos e somos ensinados aqui que a fé e a nossa obediência e confiança ao Senhor precisa estar acima dos desafios. E entender que a vitória que o Senhor tem para nós já foi liberada, porém, se eu reclamo, eu retrocedo. Se eu reclamo, eu tardo para enxergar e ver aquilo que o Senhor tem preparado. Continuando aqui. E guardem para o dia seguinte o que sobrar, no dia do descanso. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Versículo 24. Aleluia, gente. Deus é perfeito no que faz. Ele não fez um alimento diferente. Ele não fez, na sexta-feira eu vou dar outra coisa, porque esse aqui, se ficar para o dia seguinte, naturalmente vai estragar. Mas não, gente, o mesmo alimento. O controle, a soberania, o poder do nosso Deus faz com que aquilo que o natural seria decompor, estragar, Ele preserva. Ele faz com que dure ainda mais.
colocando qualquer ciência, qualquer lógica no bolso, né? Ele faz o que ele quer, como ele quer. 25. Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º, que é o dia do descanso, não haverá alimento no chão. No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Jesus, teimosia, né? Eu vejo assim e fico: pai, misericórdia, que povo é esse? Mas quantas vezes nós agimos de igual forma, em situações diferentes, mas com a mesma teimosia, a mesma descrença? O Senhor falou e ainda assim quer agir por si. Versículo 29. Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso. E foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair de casa. E assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Meu Deus, que tremendo, gente! E Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que Ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Olha, até essa porção separada para que ficasse como testemunha, como prova. Vejam o que o Senhor nos deu quando estávamos no deserto. Essa prova, essa amostra ficou preservada, gente. Isso inexplicavelmente a nossa limitação, né, de raciocínio, de pensamento, não tem como. Mas para o Senhor é aquilo. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. E que bênção, né? Que bom a gente poder ver, testificar, testemunhar isso. Eu queria tanto ver como que era o maná. Será que um dia a gente ainda vai poder ver como que foi? Sentir o sabor desse bolo de mel? Como uma sementinha branca? Teve caso recente. Hã? Teve caso recente, é tipo um algodãozinho. Teve um caso assim? No deserto, é? Não no deserto, mas O Tom falou que teve um caso recente assim, gente. Deus mandou de novo. Igual um algodãozinho. Que experiência, né? Que experiência. Gente, e por mais que... Olha só que interessante. Algo pequeno, igual aqui, uma sementinha branca ou um pedacinho de algodão. Eu acredito que os homens grandes lá, preparados para a guerra, olhavam aquele negócio e falavam: isso aqui vai me fazer ficar satisfeito? Isso aqui vai matar minha fome? Eu preciso de uma vasilha enorme para matar minha fome, é muita coisa. E o Senhor, de igual forma, era a mesma quantidade para mulheres, para homens, para idosos, para as crianças.
E o interessante e o cuidado do Senhor, que para cada organismo, para cada corpo, aquela quantidade saciava de forma diferente, alimentava de forma diferente. 2 litros de maná para um homem de exército, né? Forte, grande, um homem mesmo em si se alimenta mais, geralmente, do que a mulher. Mas era a mesma quantidade. E aí ele olhava aquilo ali, isso aqui não vai matar minha fome, eu precisava de 3 vezes isso, imaginando. Mas ao comer aquela quantidade determinada por Deus, tinha um efeito no seu corpo. Saciar a fome, trazer o renovo das forças, dar a disposição, o ânimo. E da mesma forma para a mulher, não era demais, era o suficiente. Para a criança, para cada um, gente, o Senhor agia o mesmo alimento de formas distintas. Quem pode fazer isso? É o nosso Deus, somente Ele. Glória a Deus, que experiência, hein? Aí o Senhor, falou para Moisés, mandou guardar 2 litros deste maná para que no futuro os descendentes pudessem ver o alimento. Cadê minha caneta? Deixa eu marcar isso aqui. Guarde para que no futuro os descendentes possam ver o alimento que Ele nos deu para comer no deserto. Versículo 33. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer. 40 anos, em todo o tempo, ali no deserto. Até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Olha, Deus. A Denise escreveu assim: verdade, estava pensando nisso. Que povo incrédulo, mesmo diante de tudo. E logo pensei, assim como eu, que infelizmente às vezes também sinto medo e me preocupo se ele vai fazer. Como nós, né, Nise? A gente vai e julga aqui. E aí a gente vê na mesma situação deles. É o Senhor nos ensinando, né? A gente vai tendo empatia. Vamos sendo tratados aqui a tirar as escamas dos olhos e a olhar para nós, a deixar de julgar, nos achando santos o suficiente para não ser abalados num momento desafiador. E louvado seja o nosso Deus, que a graça e a misericórdia dele está sobre nós, se renovando manhã após manhã, porque somos falhos. Que bom que Ele nos ama, está disposto a nos dar uma segunda chance. E vemos aqui com os exemplos de um povo ainda teimoso, desobediente, incrédulo, e o Pai dizendo para todos: e eles verão que eu sou o Senhor deles, e eles verão que eu sou o seu Deus. O Senhor poderia, falar assim: se eles quiserem me servir, que me sigam.
Se não quiser, fiquem aí pelo deserto. Tô seguindo, vem comigo quem confia. Quem não obedece, fica para trás. Eu sou Deus dos que obedecem. E não. No meio daquele povo ali, todo o povo, com temor, desobedecendo, inseguros, com medo. E aí o Senhor vem e fala: Moisés, diz para eles não temerem. Eles vão ver que eu sou o Deus deles. Olha, gente, que amor, que cuidado. Assim o Senhor diz para nós, mesmo no momento onde você tem medo, aonde acontece um tropeço, quando ainda assim você tem receio, não está plenamente convicto do que eu prometi, porque não consegue enxergar o que já foi preparado. Eu sou o seu Deus. Enquanto confiam, eu sou o seu Deus. Quando não estão confiando plenamente, eu sou o seu Deus. Teimando, eu sou o seu Deus. Desobedecendo, eu ainda sou o seu Deus. Precisando de conserto, somos nós. Somos nós. Só Deus mesmo para nos amar assim, apesar de nós. Louvado seja Deus por seu amor e misericórdia todos os dias. Exatamente, é este amor. É esse amor incondicional. Incondicional. Nos ama e está disponível, dando acesso a nós para que nos acheguemos a Ele com as nossas falhas, nossas imperfeições, nossos erros, e Ele de braços abertos, pronto para nos ajudar, consertando-nos, corrigindo-nos, tirando os carrapichos, sacudindo a poeira da nossa roupa, arrumando o nosso cabelinho como um pai que cuida do filho. Esse amor de Deus inexplicável. Olá, Adriana, paz, bom dia. Ele corrige a gente, né? Esse é o amor do nosso Pai, o amor do nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar o seu dia. No nosso grupo do WhatsApp, vou lançar lá depois os comentários da nossa Bíblia de Estudo do Expositor, complementando aqui o que o Senhor tem para nós. Algo que me despertou é que é a primeira vez que fala sobre a Arca da Aliança, não é, gente? Eu não lembro de ter visto falar sobre ela antes. Eu achei interessante já mencionar assim. Eu sei que o maná foi guardado ali, assim como também as placas, né, que ainda vão ser feitas. Mas eu não vi esse comentário, como que foi feito. Será que vai ter um próximo que vai comentar? Né? 33. Pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus o Senhor, a fim de ser guardadas para os nossos descendentes. 34. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da Arca da Aliança. Aqui na minha Bíblia está com um asterisco perto da Arca da Aliança. Mas interessante que é por causa do comentário lá de trás da Bíblia. Não é um comentário extra no rodapé, não. Vamos ver aqui. Arca da Aliança, caixa de madeira revestida de ouro, onde eram guardadas as 2 placas de pedra em que estavam escritos os 10 mandamentos. Nela também eram guardados outros objetos sagrados. Êxodo 25, do 10 ao 22, Hebreus 9, do 4 ao 5, 4 e 5. Então, em Êxodo 25, nós ainda vamos chegar lá.
Êxodo 25. Qual é? Êxodo 25? Qual o versículo? Como é que eu já esqueci, Senhor? Como assim? Cadê? 10 a 22. Êxodo 25. A Arca da Aliança. É aqui no capítulo 25, do versículo 10 ao 22, que vai ser explicado sobre a Arca da Aliança. Por isso que nós lemos em Gênesis, alguma parte de um comentário da Bíblia de Estudos, dizendo que algumas informações na Bíblia, que principalmente no Antigo Testamento, não seguem a ordem cronológica conforme nós vamos lendo os capítulos. Por quê? Igual aqui, Moisés orienta para Arão colocar a vasilha diante da Arca da Aliança, ou seja, nesse momento aqui do maná, a Arca da Aliança já estava feita. E para nós, seguindo aqui a ordem da história, eles saíram do deserto e já saíram do Egito, né? E já no início ali da entrega do maná já tem a aliança. Porém, nós entendemos que foram 40 anos no deserto. 40 anos comendo o maná. Essa ordenança do Senhor para Moisés e Arão guardar uma quantidade para que os descendentes pudessem ver, eu acredito que já tinham se passado um bom tempo ali no deserto. Não foi nos primeiros dias. O Senhor não falou, guarda isso daí agora. Não, isso se repetiu por anos e anos. 40 anos. Então, provavelmente, essa partezinha aqui deste capítulo 16, quando revela para nós que o Senhor também pediu para que guardasse uma amostra para deixar para os descendentes verem o alimento que o Senhor deu, não tenha sido nos primeiros dias, mas sim depois. E aí, nesse processo, no deserto, a aliança foi feita, a Arca da Aliança foi feita, certo? Explicado então para nós, né? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, para a leitura de mais um capítulo. E lá no nosso grupo do WhatsApp, se você quer fazer parte, tem o link aqui no Instagram, tem o link na descrição dos vídeos do YouTube. Estaremos juntos amanhã, logo mais lançando lá também os comentários. Qualquer coisa que você queira comentar, dividir conosco, fazer alguma pergunta, nós estamos aqui para aprender juntos. Podemos pesquisar e trazer para nosso conhecimento geral aí. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau!